Quem começa? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Agora no finalzinho já é mais difícil, né? Bate aquele sono, aquela vontade de, poxa, será que não é melhor ir embora? Mas vamos lá, nós sabemos que as palestras da tarde sempre sofrem um pouquinho com isso, mas vamos começar. Quem quer inaugurar ali, ó? Sempre é bom ter um corajoso para começar as palestras, as perguntas. Os palestrantes adoram. Obrigado. A minha pergunta, na verdade, é para o Alessandro. É um pouco, talvez, uma dúvida um pouco mais técnica. A gente trabalha também com sistemas de automação de processos. A gente trabalhando mais uma linha de RH, de automatização, desde entrega de equipamento até acesso de sistema legado, que são feitos pelas próprias áreas. Isso a gente colocou através de uma aplicação BPM. A minha dúvida é, eu vi que você integrou diretamente esse processo com o seu RP. Como é que foi essa integração? Porque hoje a gente acabou usando uma outra plataforma, que não é o nosso RP, que a gente tem o SAP, e as integrações do SAP às vezes são meio complicadas. Eu queria entender um pouco como é que foi essa sua integração com o RP no seu processo. Obrigado. Opa. Bom, a integração que a gente fez, inicialmente a gente pensou em fazer via Web Services, que é o que o SAP dispõe mais, né? Só que as ferramentas de RP são bem transacionais e tem uma modelagem um pouco antiga. Então, demorava muito para ser online do jeito que a gente fez. E por essas ferramentas não terem existe um processo, mas você consegue alterar dados em qualquer nível deles. Então, se você salvasse um print do que você está fazendo naquela hora, podia ser alterado e você podia caminhar com o processo da forma errada. Então, a gente fez a integração direto no banco, só que a gente fez numa instância separada. Então, a gente faz através de views, e aí o nosso usuário, a gente fez um acordo com uma consultoria de RP, o usuário que a gente tem no banco só tem acesso àquelas views. E o sistema que a gente utiliza da Neomind, ele permite que você faça formulários externos. Então, com isso, o formulário aponta direto para a view. Então, a gente conseguiu dividir ali o conhecimento. Eu deixei com o RP, o que é deles, e até a gente tem uma equipe interna de RP, então eles que desenvolveram. E a gente ficou só com a integração do BPM mesmo. Então, a gente chega até a view e a view faz a leitura do que deve ser feito nela. Então, deixou nesse tempo aí bem rápido das integrações serem criadas em menos de um segundo e a consulta delas também bastante rápida. Não sei se foi muito técnico. E aí, pessoal, quem mais? Quem vai ser bonita? Pergunta para o Mário também, para o Eduardo Brito, quem quiser. Boa tarde. Eu acho que minha pergunta é mais para o Alessandro, mas eu queria a opinião dos três, em relação a gente vê uma enormidade de ferramentas do BPMS aí surgindo no mercado. Então, assim, queria saber assim, quais seriam os fatores críticos de sucesso em termos de tecnologia, de ferramentas. Qual que é o grande diferencial que eu devo pensar na hora de escolher uma ferramenta BPMS? Aliás, permita-me, ótima pergunta, e acho que é legal os três mesmo, acho que serão três opiniões distintas e muito válidas. Bom, da experiência que eu tenho nos projetos, eu acho que tem que ser uma ferramenta fácil que o pessoal de utilizar. E na hora de serem implantados os processos que a gente chama de gaveta, né, o book de processos, eles chegam muito complexos para TI. Então, eu acho que isso acaba quando o usuário tem o primeiro contato com a ferramenta, ele já acaba sendo meio reativo, porque vem aquele processo super complexo que ele tem que ser executado, com um monte de e-mail que ele vai receber, um monte de etapas que ele tem que fazer dentro da ferramenta. Eu acho que quando você começar numa ferramenta de BPMS, você tem que partir do macro para o micro. Então, um processo que não seja o controle ideal que você tenha, mas que traga já algum benefício para a empresa em questão de indicadores e que facilite para o usuário não ser resistente nessa utilização. A partir do momento que ele utiliza, a gente, experiência na Renova mesmo, o pessoal começou utilizando, dos 4 processos que eu falei, um deles não foi utilizado, que foi o de compras, exatamente pela complexidade. A complexidade do processo de compras era tão grande que os usuários eram muito resistentes em utilizar ele. Então, eles acabaram não utilizando. Se eu começasse por esse processo, com certeza a ferramenta não ia ser aderente.
seja a solução que fosse. Bom, deixa eu ver se eu consigo completar. Você falou muito bem. Eu acho que ser uma ferramenta amigável para o usuário, de fato, é um diferencial muito importante para o sucesso depois da implementação. E definir, antes da contratação, quem que vai ser o profissional que vai automatizar esse processo. A gente está falando de um analista de processo de negócio que vai mexer na ferramenta de BPMS, ou a gente está falando de um cara com uma capacidade, com um perfil mais de TI. Existem ferramentas de BPMS que, para você criar, fazer qualquer coisa ali dela, existem programações imensas ali por trás, como existem ferramentas mais amigáveis, que você mesmo cria os formulários de uma forma mais fácil, mais dinâmica. Então, definir o perfil de quem vai, de fato, automatizar o profissional, automatizar o processo e alinhar o perfil adequado, eu acho muito importante também. Eu não sou um cara de tecnologia, sou um cara de gestão, de negócio. Eu tive ferramentas ao qual eu modelei processos que eu tive muita dificuldade para acontecer. Sem o suporte de TI não iria acontecer. Já desenhei ferramentas mais amigáveis para o operador daquela ferramenta. Então, fazer essa avaliação do perfil eu acho muito relevante também. Bom, eu costumo dizer que não existe a melhor ferramenta de mercado. Volta e meia me perguntam, porque a iProcess, inclusive, tem um curso em EAD, um produto e uma consultoria de seleção de plataforma. Né? E aí perguntam, mas qual é a melhor plataforma do mercado? Vamos simplificar aqui, me diz qual que tu indica. Né? Eu costumo dizer que plataforma de BPM, escolher uma plataforma de BPM não é que nem escolher o editor de texto. Né? Ninguém faz RFP no mercado para escolher qual editor de texto vai escolher. O cara vai lá no Word se quer pagar, vai no LibreOffice se quer de graça. Né? Mas com BPMS não é assim. Né? Por várias questões, como os colegas falaram, né? E aí buscando complementar um pouco, não me repetir, eu acho que o fundamental é entender as características do processo e como essa automação vai acontecer. Porque se você quer uma ferramenta com alta capacidade de integração, que vai falar com mainframe, com SAP, com Diabo, com não sei o que está na nuvem, talvez a solução seja uma. Se você quer uma ferramenta que vai ser um negócio que vai desenhar e automatizar, talvez a solução seja outra. Se você quer uma ferramenta que tenha telas na qual você aperta um botão e explode um arco-íris, né, talvez essa ferramenta seja uma, não seja essa que o negócio vai trabalhar. Talvez aí o script seja necessário para poder vir o tal do arco-íris. Né? Então, primeiro é importante entender qual a característica da tua organização e qual a finalidade de uso da ferramenta, o público-alvo que vai utilizar e a característica do processo. Porque, sinceramente, a iProcess trabalha hoje com 6 ferramentas. A gente implementa processos em 6 ferramentas. Já implementamos em outras, né, mas hoje são só 6. Então, eu posso dizer para vocês, não existe uma ferramenta que atenda tudo. Então, qual é a melhor? A melhor é aquela que atende a necessidade de vocês. A gente tem que entender qual é essa necessidade. Eu para responder? Ok, pessoal, mais alguma coisa? A resposta do consultor é depende, né? Uma boa resposta. Depende. Boa tarde. Eu queria saber a opinião de vocês sobre um ponto que foi mencionado nas 2 primeiras apresentações. Vocês falaram sobre situações em que são necessárias transformações mais radicais nos processos, né? Não as melhorias, né, incrementais. E aí o Eduardo Brito deu vários exemplos de negócios e tudo. Hoje vocês identificam algum tipo de abordagem, de metodologia que ajudaria nessas situações específicas em que eu preciso propor um processo que vá além de um avanço, né, de uma melhoria apenas, mas que realmente seja mais disruptivo? Vocês veem algo nesse sentido? Essa pergunta é para o Eduardo, para o Mário e também para o Alessandro. Os 3, tá? Assim, eu entendo, a gente trabalha com projetos de redesenho, com projetos de transformação. Eu entendo que, apesar do tamanho, né, da transformação poder ser diferente da melhoria para o redesenho para uma transformação disruptiva, né, os problemas são os mesmos, só que com escalas diferentes. Você tem que trabalhar com gestão de mudança, às vezes até na melhoria pequena. Né? É claro que é mais fácil. Né? Mas já no redesenho, por exemplo, você vai encontrar muitas vezes dificuldades
tantas quanto numa transformação, só que o impacto da transformação é maior. Né? Então, eu não diria que existe uma metodologia específica para viabilizar a transformação, e sim que você tem que ter as mesmas preocupações, mas talvez num contexto diferente, visto que, por exemplo, num redesenho você vai melhorar coisas, mas a base é a mesma. Na transformação você tem que preparar a organização para uma nova forma de atuar. Então, as suas preocupações, por exemplo, de cultura, de gestão de pessoas, de gestão de mudança, vão ter que ter uma intensidade diferente, a preparação vai ter que ser maior, né? Mas não vejo um método totalmente diferente nesse sentido. Bom, concordo com o Eduardo. Na verdade, o que é importante quando a gente faz a análise do processo? Primeiramente, definir o objetivo da sua análise. Sua análise requer redução de custo, reduzir o tempo, aumentar a produtividade do seu processo. Dependendo do seu objetivo, você vai partir para técnicas de análise de processo já conhecidas no mercado. A gente utiliza lá um modelo de 8 gatilhos. Então, são 8 gatilhos que a gente olha para o processo e questiona, desde a análise de negócio, a regra de negócio, o gargalo, o handoff, retrabalhos ali no meio do processo. A amplitude que essa melhoria vai ter ou não, acho que vai depender muito do objetivo. Também não sei se tem uma metodologia que fala de transformação de processos. Eu acho que é um conjunto de ideias das pessoas que estão participando ali do grupo de melhoria que vai decidir em jogar aquele processo atual fora ou apenas melhorá-lo à luz do seu objetivo de análise de processo. Tá? Então, toda vez que a gente faz uma análise, a gente sempre alinha o objetivo com o nosso cliente. O que você quer desse processo? É aumentar a satisfação, é reduzir custo? Então, o objetivo talvez vai te balizar para você fazer uma transformação ou apenas uma melhoria pontual em uma caixinha do seu processo, do seu fluxograma. Bom, não sei se eu vou conseguir complementar aqui, mas dentro da experiência que eu tive na implantação do software, quando as empresas, quando as consultorias fazem o mapeamento do As to Be, o que vai entrar na ferramenta e tornar o ciclo vivo, o processo vivo, é um terceiro fluxo, não é nem o As Is e nem o To Be. E dentro desse processo é o que o pessoal consegue ir tocando ali no dia a dia, e eles mesmos, os usuários, eles conseguem ir melhorando e falando os pontos que deveriam ser melhorados no processo. Então, no nosso caso, a gente queria um controle maior do que a gente estava fazendo. Foi essa a primeira proposta, mas para ter uma aderência legal, a gente trouxe o usuário bem para perto. Então, em todo momento do projeto, a gente ficava consultando o pessoal, vendo o que eles achavam, e antes de colocar em produção alguma coisa, a gente levava para a validação deles. E a evolução que teve do processo foi feita pelos próprios usuários, as mudanças que tiveram. Mas a gente não seguiu uma metodologia de evolução. Bom, quebrando totalmente o protocolo, são eles que estão respondendo. Eu gostaria só de complementar isso que você questionou, porque eu acho uma coisa válida falar. Eu também já trabalhei diversas vezes em projetos de pequenas melhorias, como o Eduardo falou, assim, começou numa pequena melhoria, mas devido ao engajamento da equipe se transformou realmente numa reconstrução de processos. Então vai depender muito, tanto que a Alessandra concluiu, da pegada do negócio. Você começa às vezes com o intuito de uma melhoria baseada em produtividade, e vão surgindo sapinhos enterrados lá no meio do processo. Nossa, mas isso aqui eu não sabia que existia, eu não sabia. Você acaba indo para o lado da reconstrução do processo. Então, só para complementar, quebrando totalmente o protocolo, beleza? Mas então tá. Pessoal, vamos, mais uma pergunta. Só completando, eu brinco que ele falou que durante as entrevistas de desenho do processo surgiram melhorias. Eu brinco que só o fato de você desenhar, você já melhora seu processo em 20, 30%. Só o fato de ter o desenho. Porque a gente enxerga as cagadas que a gente faz no nosso dia a dia ali, na hora do desenho a pessoa fala, puta, por que eu mando pra lá? Então, só o fato de estar estruturado o seu processo já vai te dar algum tipo de melhoria para você. Com certeza. Bom, sim. Boa tarde, uma pergunta para os três também. Como que vocês lidam quando chega para vocês, na verdade vocês veem que é um problema de gestão e não de processo, e quando vocês dão uma devolutiva, a área de processo não serve para nada? Opa, ótimo, botou uma sinuca de bico acho que é um tipo de pergunta interessante.
Que faz o essa era uma pergunta para o Favani responder, e eu tenho Só um pouquinho, vou botar certeza de que ele viva voz ia aqui. matar alguém no meio do processo, morre. É difícil, gente. A parte da gestão, ela tem que estar alinhada com a equipe de processo sempre. BPM não é só a disciplina da modelagem, da análise, sim, ela tem que estar alinhada aos objetivos estratégicos da companhia, da missão, da sua visão, do que ela quer. Quando tem esses conflitos, a primeira palestra, a segunda palestra, que foi mostrado os benefícios que o BPM tem mais voltado para a mensuração financeira, é um bom artifício para chegar nos gestores. Mesmo que os gestores são contra qualquer tipo de prática ali de BPM, na hora que você fala para ele que você vai economizar R$30 mil por mês, numa escala anual aí de R$360 mil aí, brilha o olhinho dele, cara. A gente que vem de consultoria, eu não consigo prometer nada na minha reunião comercial, isso é uma desgraça, pensando comercialmente. Mas o que eu levo para a minha reunião comercial? Eu levo case. Falei, na sua empresa eu não sei o que eu vou conseguir reduzir, mas as que eu passei foi esse o resultado, foi esse o resultado, foi esse o resultado. É uma prática que tem funcionado pro convencimento dos gestores enquanto estão desalinhados com a prática de BPM, tá? Pensando mais de vender o peixe aí pro pessoal que de fato patrocina os nossos projetos. Eu entendo que para você fazer qualquer coisa com BPM, tem que vir de cima para baixo. Eu costumo dizer para clientes, para os alunos, que quando vem de baixo para cima é melhor tentar resolver o problema de uma outra forma, porque com BPM não vai. Então o gestor de alguma forma tem que estar alinhado, senão você não devia estar fazendo BPM ali. Além disso, ok, vamos fazer, o gestor está alinhado, entende, possivelmente trouxe alguma diretriz, ou o patrocinador trouxe alguma diretriz. E aí, para mim, é importante que antes de trazer a melhoria, tem que trazer o fato. Por isso eu costumo dizer também que, na minha visão, a etapa de análise no ciclo da gestão de processos é o mais importante. Porque ali você cria o fato, e ali do fato você traz a melhoria. Que pode não ser única, você pode mostrar o fato para o gestor, e contra fatos dizem que não há argumentos, Você pode mostrar a melhoria, o gestor pode dizer, não, eu não quero essa melhoria, quero outra, pode ser que exista outra realmente. Ele pode aceitar a melhoria ou pode conviver com o fato. Ou, bom, se mesmo assim ele nega o fato, ele realmente não tem muito o que fazer, no máximo escalar para o estado superior. Bom, a Renova tem uma faixa etária mais baixa, então ela não é tão resistente a mudanças, Você tinha comentado de quando o processo não está aderente com o que o gestor quer e a área de processos não consegue ajudar, O que a gente fez lá foi trazer a área de processos para esses eventos. Então, a área de processos tinha um responsável e ele começou a frequentar essas palestras de BPM e começou a entender não só as dificuldades que você tem de implantar, de você tornar um processo vivo, mas a complexidade que você tem de fazer isso numa ferramenta também. Você não está mexendo só com o processo, você está mexendo com pessoas. Então, acho que isso ficou bem na cabeça do pessoal e ajudou bastante a gestão pensar unificada. Mas no começo foi bem difícil mesmo, até para conversar com eles. Apenas completando aqui, eu lembrei de um exemplo aqui. Uma vez eu estava num órgão público no estado de Goiás fazendo BPM, análise de processo, tá bom? E a gente estava no escritório de processos do órgão e no meio da reunião entrou o governador do estado ali do nosso lado para verificar o que a gente estava fazendo. Poxa, o cara do alto escalão chegando ali, perguntando o que a gente estava fazendo, e aí eu era o consultor lá na época, sobrou para esse ser falar e convencer ele que o negócio era bom, E foi muito fácil convencê-lo porque eu falei em número. Eu não falei de BPM, eu não falei de notação, eu não falei de fluxograma, eu não falei de análise. Eu falei que eu reduzi o processo dele de compras do Estado em 70% do tempo que o cenário atual retratava. Aí ele olhou pra gente com aquela cara de espanto e falou assim, e quem tá sabendo disso? Aí eu falei assim, como assim quem,
Pô, quem está sabendo disso? Já publicaram no site? O cidadão está sabendo que agora não vai mais faltar um medicamento lá no hospital? Então, fazer essa publicidade, pegar um case dentro da empresa e vender esse peixe é muito importante também. Ali eu entendi que quem não é visto não é lembrado. Eu tive que aprender isso lá na prática. Este case abriu porta para a gente desenhar, se eu não me engano, mais 36 processos por conta do resultado dele, que estava restrito a um grupo de analista de processo lá de 7 pessoas. Bom? Eu para responder? Pessoal, mais alguma pergunta? Uma, para encerrar, aquela pergunta matadora, essa aí foi uma sinuca de bico bonita. Alguém tem uma mais complexa ainda? Para deixar eles assim com o cabelo em pé antes de saírem da mesa? É isso então? Bom, só vou convidar vocês aqui, eu sei que Campinas está um pouquinho distante de Ribeirão Preto, como o Thiago comentou, mas quem tiver acesso, às vezes a empresa de vocês tem uma unidade em Ribeirão Preto, em breve no site da BPMP, por favor consultem, nós vamos disponibilizar a data lá, estamos só finalizando o local e parceiros e tal, então vai ser um evento tão interessante quanto esse, a gente quer realmente juntar a comunidade BPM, e não só BPM, né, toda a área de gestão que queira entrar nesse mundo dos processos. Então fica o convite para quem puder participar, ou quem tiver um amigo da região, por favor, indique, tá ok? Então muito obrigado, pessoal. E o Thiago agora vai fazer o sorteio e o encerramento, né, Thiago? Beleza, obrigado. Muito bem, já falou de Ribeirão, né? Muito bom.